Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs e hoje eu vou mostrar a última historinha que eu escolhi para desenvolver este livro. É A Ogra Tem Catapora. Olha aí que graça que ela é. Bom, vamos lá. Ogra. A autora, ela faz uma analogia bem interessante, onde sugere que a catapora é um reflexo ou uma consequência de que essa doença é causada pelo consumo excessivo de programas de TV. Vale lembrar que a televisão desencadeia diversas doenças, como obesidade, prejudica a sociabilidade, interfere na criatividade. O que vocês acham? No dicionário do Jean Chevalier, o que é ogro ou ogra? Tá? É uma força cega e devoradora. A força cega, força atrativa que aprisiona o psiquismo na sua forma abrangedora de ocupar todos os espaços na consciência. Você foca, você perde todos o que está ao seu redor. Você fica ali preso na telinha, como que hipnotizado. É uma força cega para o que está ao seu redor, o que está acontecendo ao seu redor. E devoradora, como todas as outras fontes. Você não enxerga mais nada, você não sente, você é como se fosse devorado por aquela telinha. E neste caso, tá? Esse significado simbólico da obra, ele casa perfeitamente hoje em dia com os malefícios da TV. E aí a gente pode colocar que essa história ela foi construída em 2005. Tá? A TV ela era muito assistida. O celular não tinha nem o alcance e nem as funções que ele tem hoje. Então a gente transporta. A TV continua tendo o mesmo poder, só que se acrescentou, eu acredito que pior. Eu acredito que hoje celular e tablet são bem piores do que a TV já foi. Eles são muito mais devoradores. Eles têm muito mais aquela força cega que você fica como um zumbi ali grudado e que não quer saber de nada, que não quer fazer nada, só quer ficar ali na telinha. Eu acho que piorou um pouco em relação a isso, porque o fascínio é bem melhor, pelo menos é o que a gente percebe. Mas antes, eu gostaria de esclarecer que a partir deste momento, as pontuações são minhas. A autora, ela desenvolve a história aqui no livro, onde ela aborda sintomas e tratamentos numa realidade biológica da catapora. Por isso eu deixo essas falas para quem vai ler o livro, pois o que de maior interesse, de maior relevância para mim é a questão do lado psicológico. Então, nessa história aqui, ela enfoca muito, na verdade, ela é só um enfoque biológico. Então, totalmente, sim, super informativo para a criança sobre a catapora, de uma forma lúdica, né, de uma forma criativa, mas o que me interessa é o lado psicológico. Então, agora, tudo que eu disser é por conta própria. Bem? Então, vamos lá. A questão infantil, tá? O contato muito cedo e muito intenso da criança com o visor, onde tem luz, movimento, som, todos esses fatores acabam proporcionando um ritmo psíquico que naturalmente, já acelerado na criança, por ainda existe um processo de formação neurológica, se torna muito mais intenso, causando um aceleramento que pode ser prejudicial na captação do seu mundo fora da tela, podendo desenvolver ou piorar a hiperatividade, tanto psíquica como motora, levando a um grande prejuízo na apreensão do mundo à sua volta,
onde alguns dos sentidos, como o visual, a audição não, porque tem som, né? O visual, o tato, a sensação, o paladar, tudo isso foi para o buraco, tudo isso fica inerte, fica adormecido. Um possível prejuízo que poderá ser observado e percebido mais tarde no sistema de aprendizagem formal e a própria percepção de si e do mundo. A criança se torna refém de uma realidade que verdadeiramente não é a sua, podendo causar um grande desinteresse às coisas que não estão no sistema da tela. Pois nada, gente, se compara ao seu ritmo, às cores. O fora tende a ficar chato, desbotado e sem graça. Depois você quer que a criança vá brincar lá fora, de uma realidade totalmente diferente dessa que ela estava focada? É muito difícil, né? Eu acho que os pais sabem disso. No mundo virtual, onde ficam as leituras dos contos de fada, por exemplo, do folclore, o contato da criança com o mundo, onde ela própria pode imaginar, ela pode criar, dar vida a dragões, fadas, príncipes, porque tudo isso já está pronto, já está construído. Uma das grandes questões é a construção, A criança de hoje, elas crescem muitas vezes sem a noção do processo de construir as coisas. É como se tudo nascesse pronto. Esse déficit em muito vai prejudicar o seu processo de criatividade, de frustração, de construir e reconstruir e fazer de novo e fazer com a maior eficiência possível. O que vocês imaginam que pode ser o futuro dessa criança? Não há tecnologia no mundo que substitua o contato, o olhar, a voz, o calor humano de um contador de histórias, não enquanto permanecermos nessa estrutura humana e psicológica que nós temos. Vocês que têm filhos, sobrinhos, como é o envolvimento deles com os aparelhos eletrônicos, com a televisão? Quando criança, teve contato com o mundo dos contos de fada, com os gibis, com os quadrinhos? Como é ou foi para você o contato com os contos, as histórias em quadrinhos? O que pensa sobre a interação da criança no mundo dos contos de fada? Adultos. O apego à tecnologia, seja ele qual for, pode ser considerado hoje em dia uma doença, onde pessoas substituíram o experienciar, o experimentar as coisas, o ambiente, as pessoas em prol do mundo virtual, onde principalmente essa caixinha danada ao celular se transformou em acessório corporal, acoplado na mão, no ouvido, no corpo, como se fosse um órgão necessário à vida. Existe alguma similaridade com vocês nesse quadro apresentado? Já teve a necessidade de se afastar um pouco das mídias, do celular? Tem filhos? Como percebe o seu relacionamento com eles? A qual realidade ele pertence e interage com maior regularidade e intensidade? A real ou a virtual? Como já temos muitos artigos sobre os malefícios da tecnologia, eu gostaria de abordar algumas estratégias para poder diminuir tal apego, deixando claro que eu não sou contra essa modernidade e as facilidades que ela proporciona. Eu os uso e acredito que são importantes, fundamentais, mas ela não substitui o contato humano. Eu amo conversar pessoalmente, odeio teclar no WhatsApp. Eu tenho urtiga de fazer isso. Não, assim, sou de uma geração anterior, né? Mas ainda não fui mordida por esse bichinho tão intensamente, não. Bom, estratégias. Basicamente é voltar-se a si. Como desvincular do celular nas refeições, no banho, ao deitar. Desvincular. Procurar uma atividade corporal,
corrida, academia, jardinagem, envolvimento com a arte, todas elas com o celularzinho longe. Uma atividade muito salutar é ter em mão sempre um caderninho, um caderno, não é anotar no celular, não, no caderninho mesmo, sabe? Um caderninho pequenininho, bonitinho, canetinhas coloridas e tudo, pois é. Anotar o fluxo de pensamento por 2 a 5 minutos, sem pensar, sem pontuação, sem nada. Tudo que vai pela mente, sem pausa, sem se importar com ortografia, lógica, pontuação, é o fluxo. Depois olha com o tempo e vai se surpreender com o que passa por sua mente, sem você ter noção da sua existência. Mas isso você tem que fazer sempre. Tá? Você fazer um dia isso, não vai mudar coisa nenhuma. Mas se você fazer isso como uma rotina diária, em alguns momentos aquele diário está aqui junto com você, como o celular, né? E você coloca, e depois você olha, e você coloca, e depois você olha, e você pode se surpreender com o que você vai encontrar escrito nessa cadernetinha. E ela pode ser uma grande fonte de autodescoberta, de autopercepção de você mesma no dia a dia. Eu, particularmente, já fiz isso muito tempo. Hoje em dia eu dei uma paradinha, mas eu ainda faço isso. Tá? Todas essas estratégias também cabem à criança. No caso do fluxo, você substitui por histórias, ou ela criar as suas próprias histórias, e depois ela desenha, e ela monta cenas, pode ser com brinquedos, pode ser com colagem, pode ser com o que for. Atividades lúdicas, música, dança, jardinagem. A criança precisa se espelhar em alguém que tenha peso para ela. Pedir algo ao qual não observa ao seu redor paz, geralmente não é bem aceito por ela. Que é aquela grande questão, você pede para a criança ficar sem o celular, para ela ir brincar, para ela ir correr, para ela ir desenhar, para ela ir ler uma historinha, e ela vê você 24 horas acoplado naquele celular, é meio incongruente, né? Já que você é a pessoa de maior peso para ela, você tem que pedir coisas justas que você faça. Senão não dá certo, não. Bom, essa história é a última na qual eu fiz a resenha, tá? Por entender que o livro ele é super interessante como um todo, e ele tem outras histórias, tanto para a criança, como para reverter para o adulto. Para a criança, fica mais no nível informativo, o desmistificar das doenças, onde foca muito no lado biológico, e o lúdico, e no desenvolvimento com doenças e seus sintomas e tratamentos. Para o adulto, é só reverter os sintomas em personificações do psiquismo, como eu fiz com essas 3 histórias. Transporta o físico para o psíquico, proporcionando reflexões sobre si mesmo, num processo de autoconsciência. Tudo bem? A sugestão. Seja adulto ou criança, desenhe seus monstros, personifique segundo seus medos, angústias e emoções. Nos desenhos da criança, peça para ela contar histórias sobre o seu monstro. Ao adulto, escreva os seus pensamentos e emoções e comportamentos desses monstros. E vai acompanhando o que acontece com eles ao longo da vida, pois eles nunca deixarão de existir. Apenas poderão perder a sua ferocidade e se tornar verdadeiros guardiões da riqueza maior que é você. Os pais, seja o primeiro a lidar com os possíveis monstrinhos de seus filhos. Se perceberem num tempo aproximado que estão se encontrando com dificuldade, então procure ajuda profissional. Mas lembrem-se, vocês são os primeiros eleitos de confiança, amor, lealdade de seus filhos. Concluindo, no meu entendimento, a maior lição que este livro pode oferecer é entender os nossos monstros como guardiões do nosso mundo interior. Aos poucos eu fui entendendo
que era uma forma de apaziguar, de tornar lúcido meus próprios monstros. A sensação é que algo dentro de mim ressoa aquele dilema, aquele conflito, aquele medo. E a sensação é que algo de dentro é o reconhecimento de conteúdos psíquicos vivos dentro de mim, nas minhas emoções, nos meus pensamentos e que ganham vida internamente. De olhar, de perceber qual é o seu tema, o seu repertório, a sua natureza e o que a natureza significa na minha vida e como ela se comporta, se expressa em tudo que me diz respeito. Portanto, a construção dessas resenhas, ela me atualiza como anda esses temas dentro de mim. Como e onde eu observo. Foi um encontro com verdade sobre mim, sem medo, sem receio, pois há muito tempo eu olho para eles. São velhos conhecidos, mas nunca me canso e sinto que não foi o suficiente, pois eles se modificam na sua roupagem, na medida em que eu me modifico nas minhas esperanças, nos meus projetos, no meu vivenciar a cada dia. Às vezes, um se sobrepõe sobre o outro, um se torna mais relevante que o outro, mas a roda sempre está girando, pois um dia que ela parar, significa que eu não estarei mais nesse plano. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma forma vocês tenham visto alguma coisa em vocês, se identificado, tenham suscitado a necessidade de ajuda, de entender a si mesmo um pouco melhor, a sua criança, quem sabe, tanto a sua criança interna como a sua criança literal. Olha, é um livrinho encantador, tá? Ele tem, assim, ele é bem colorido, a criança, assim, acredito que não vai ter medo, né? Porque eles são, assim, bem diferentes, não são, assim, aterradores, e eu acredito que pode ser uma grande fonte, tanto para você, como para sua criança. Espero que tenham gostado, que se inscrevam no canal, que comentem. Até o próximo olhar.